Sei que todo mundo já está com a Bíblia aberta no livro de Jonas, né? Pelo menos quem estava aqui ontem à noite. Vamos analisar hoje o capítulo 2 de Jonas. E vamos falar sobre a restauradora disciplina de Deus. Os irmãos ontem viram que Jonas desobedeceu a palavra do Senhor, preferindo até morrer do que rever os seus conceitos. No entanto, ele é um servo do Senhor, e como servo do Senhor, pela graça, ele vai experimentar a disciplina de Deus. E a disciplina visa restaurar aquele que está em desobediência. E é exatamente o título da nossa mensagem nesta manhã: a restauradora disciplina de Deus. Jonas 2, vamos ler os versículos de 1 a 2. E mantenham a Bíblia aberta no capítulo 2. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nós não somos diferentes de Jonas. Quantas vezes tu também tem falado conosco e nós temos desobedecido? Talvez desde muito tempo tu tens falado conosco e não temos dado ouvidos à tua voz. Como Jonas, somos incoerentes, deixamos de ser bênção para outras pessoas por conta da nossa desobediência a ti. Muitas vezes, ó Senhor, repreendidos até pelos ímpios. E pior, Senhor, disposto a morrer. Mas não queremos rever os nossos conceitos, não queremos submeter os nossos planos, a nossa vontade, a tua vontade, aos teus planos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Muitos de nós estamos debaixo da mesma disciplina que Jonas experimentou. Faz-nos, Senhor, refletir, nos identificarmos com Jonas, e que o teu Espírito, Senhor, produza o verdadeiro arrependimento em nós, e nos voltemos para ti, e encontremos em ti a razão da nossa vida, encontremos na nossa obediência a ti a razão de todo o nosso viver cristão. Assim nós te rogamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na palestra de ontem, deixamos Jonas sendo lançado ao mar pelos marinheiros. Aí no capítulo 1, verso 15, só relembrando, diz assim: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Não podia haver qualquer esperança de que Jonas sobrevivesse às águas turbulentas. No entanto, o Senhor ainda estava agindo. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. O bilhete de passagem que Jonas comprou dava-lhe o direito de seguir de navio para Tarsis.
Mas Deus vai fazer com que Jonas tome outra direção e outra condução. A nova condução já está esperando por Jonas. Deus havia colocado um grande peixe bem ao lado daquele navio. Capítulo 1, verso 17. Percebam que eu não li esse versículo ontem, né? Eu parei no 16. O 17 diz assim: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Irmãos, eu fico maravilhado ao analisar como aquele peixe acompanhou todo o trajeto daquele navio. Esse grande peixe estava exatamente no lugar correto, na hora correta, e ao comando de Deus, engole Jonas e cerca-o em segurança. E diz o texto: e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vejam a que situação o profeta chegou. Que lugar para terminar a vida? Na barriga de um peixe. Um lugar escuro, mal cheiroso. Provavelmente nunca encontrariam o corpo de Jonas. Mas, meus irmãos, embora confuso e teimoso, Jonas é um homem que conhece a Deus. E Jonas faz a única coisa que se pode fazer em um momento de angústia. Ele entrega-se à oração. Capítulo 2, versículo 1 diz isso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Vejam que coisa interessante. O mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora, encurralado pela providência divina, entrega-se à oração. Prestem atenção ao que diz o verso 2. Jonas orou ao seu Deus. Então percebam, Jonas não orou quando desceu a Jope. Não orou quando comprou a sua passagem para Tarsis. Não orou quando tentou fugir para Nínive. Não orou quando tentou fugir para Tarsis. E quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Mas, ao ser engolido por um grande peixe, capturado nas profundezas do abismo, sentiu necessidade de orar. Queridos, de todos os lugares mencionados na Bíblia onde as pessoas oram, este tem que ser o mais estranho. Jonas está desesperado. E como a maioria das pessoas desesperadas, ele volta-se para Deus. Meus irmãos, vocês percebem como a desobediência enfraquece a vida de oração? Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra para que clame novamente a Ele em oração. Dentro do peixe, Jonas reconheceu finalmente que Deus estava manobrando todas as circunstâncias e orou. Nessa oração de Jonas, temos uma amostra de como a graça restauradora de Deus atua na vida daqueles que estão em desobediência à sua vontade.
A primeira coisa que Deus faz no caminho da restauração do servo desobediente é, em primeiro lugar, Deus faz com que no caminho da restauração o desobediente experimente solidão e angústia. É graça restauradora isso. Deus faz com que no caminho da restauração o crente desobediente experimente solidão e angústia. Vejam o que diz o verso 3. Vejam os versículos 3 a 5, porque eles mostram a dimensão da angústia e da solidão de Jonas. Verso 3 diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Quem lançou Jonas? Deus. Tu, Deus, me atiraste no abismo, bem no fundo do mar, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Percebam que Jonas sabe que as experiências que está vivendo não são casuais, mas providenciais. Ele não atribuiu sua experiência à fúria do mar ou a uma ação maligna contra ele. Ele vê nas circunstâncias que está vivenciando a mão providente de Deus disciplinando-o para a restauração. O próprio Jonas percebeu que Deus estava realizando o seu plano por meio das decisões voluntárias de homens moralmente responsáveis por suas ações. Queridos, de um modo que não compreendemos e que não nos é revelado, Deus fez com que aqueles marinheiros tomassem a decisão voluntária de afogar Jonas no mar. Olha, eu confesso que a desobediência de Jonas, a teimosia de Jonas, em alguns momentos, me causa raiva. Mas há outros que eu fico maravilhado pelo discernimento de Jonas. E esse é um dos momentos que eu fico maravilhado. E vejam por quê. O mundo de Jonas estava desmoronando numa calamidade inimaginável. Mas ainda assim, ele foi capaz de ver que Deus estava no controle. Tu me lançaste nas profundezas do mar. Ah, não foram os marinheiros? Não. Foi Deus. Jonas via uma mão invisível por trás das ações daqueles homens. Isso é maravilhoso. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Ele nos lança no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia, da nossa desobediência, e para nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. Vejam a maravilha do versículo 4. Ele mostra que Jonas abre seu coração numa confissão dolorosa. Jonas expõe toda a sua solidão, toda a sua miséria, toda a sua dor, todo o seu sofrimento diante de Deus. Verso 4 ele diz assim: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse versículo. Notem, Jonas sentia-se isolado de Deus. O que é que ele diz?
lançado estou de diante dos teus olhos. Ele sentia como se os olhos de Deus não o estivesse alcançando. Irmãos, preste bem atenção nisto. A pior prisão que o homem pode experimentar é esta: a sensação de que está longe de Deus. A maior tragédia de Jonas, na verdade, não era estar dentro do ventre daquele peixe, mas sentir-se afastado da presença de Deus. Seu pecado era tão terrível, tão fétido, a sua situação de alma era tão difícil, tão dura, que ele tinha a sensação de que os olhos de Deus não repousavam sobre ele. Ele diz com toda a veracidade da sua vida: o Senhor me abandonou, estou longe de ti. Interessante isto. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Lembram? Ele vai para Tarsis para fugir da presença do Senhor. E agora, lá no abismo, dentro do ventre daquele peixe, Jonas lamenta por ter sido lançado de sua presença. Meus irmãos, Jonas experimentou um pouquinho daquilo que ele estava buscando e se desesperou. Ouçam, não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa desobediência, da nossa rebeldia. O pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. Na verdade, o maior juízo para o pecado é mais pecado. É Deus deixar ele entregue ao próprio coração, enganoso e perverso, corrupto mais do que todas as coisas. Abram, por favor, o Salmo 81. Isso é bem claro lá em Romanos, no capítulo 1, versos 24, 26, 28, onde Deus entrega aos homens as suas próprias paixões. Salmo 81, versos 11 e 12, vejam o que diz. Isso é Deus falando. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim vou castigá-los. Olha, como? Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, siga os seus próprios caminhos. Irmãos, se Deus não nos corrige e pune, é porque não há mais salvação para nós. Como diz Hebreus 12:8, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, o alerta aqui para nós é: não brinquemos com o pecado. O pecado induz o homem a afastar-se de Deus, mas longe de Deus só existem trevas e angústias. Jonas percebeu por um momento a tragédia que é ser lançado fora da presença de Deus. Ele sentiu quão terrível é estar afastado da comunhão com Deus. Por isso, no verso 4,
ele menciona seu anseio por ver o templo novamente. Vejam, na parte B do verso 4, ele diz assim, ele faz uma pergunta, quando ele diz, estou afastado de ti, não sinto os teus olhos sobre mim, não sinto a tua presença em minha vida. E ele faz a seguinte pergunta, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Você sabe qual é o anseio de Jonas aqui? Você sabe por que Jonas diz isso? Sabe por quê? É que no templo era lugar de comunhão com Deus. Ali Deus se manifestava, ali a glória de Deus descia, ali os pecadores se chegavam para fazer seus sacrifícios e receber o perdão de seus pecados. Percebam, queridos, como a graça é maravilhosa. De uma experiência de rebeldia e disciplina, Jonas passa a uma experiência de arrependimento e consagração e desejo de comunhão com Deus acima de qualquer coisa. Jonas agora deseja ter comunhão com Deus e com o seu povo. Ele quer ir para o templo. Ele quer estar na igreja, ele quer estar com os irmãos. As circunstâncias adversas o encurralaram e o empurraram para a presença de Deus. Vejam, Jonas pensou que podia fugir para Tarsis, o fim do mundo. Depois pensou que podia esconder-se no porão do navio. Depois pensou que podia acabar com a saga de sua fuga, sendo lançado ao mar revolto. Então ele foi lançado no mar. Ele diz, é o fim, acabará tudo. Mas ele foi lançado no mar para perceber que as águas do mar não seriam sua sepultura, mas as testemunhas da sua fuga. Deus trabalhou todas as circunstâncias para cercarem Jonas. Vejam como isso é claro no versículo 5. Ele próprio confessa isso. Ele diz assim, as águas me cercaram até a alma. Olha que profundidade. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Irmãos, escutem isso. Jonas está cercado. Cercado por todos os lares, ou por todos os lados. E cercado por todos os lados, Jonas é prisioneiro do mar. Ele que pensava encontrar liberdade no mar. Então prestem atenção. Assim como Jonas, muitos pensam encontrar liberdade fora da vontade de Deus. E acabam como Jonas, prisioneiros da própria desobediência. Jonas agora se sente cercado pelas águas, pelo abismo, pelas plantas que estão se enrolando na sua cabeça. Deus moveu céu e terra para encurralá-lo, para prendê-lo. Não há porta de escape para ele. É assim que Deus faz. Deus faz com que no caminho da restauração, em primeiro lugar, o desobediente experimente solidão e angústia. Mas se isso não for suficiente para restaurar essa pessoa, trazê-lo ao caminho da obediência, em segundo lugar, Deus faz com que no caminho da restauração o desobediente experimente
as profundezas do inferno. Tudo isso é graça. Deus faz com que o desobediente experimente as profundezas do inferno. Irmãos, a trajetória de uma pessoa que foge de Deus é algo triste. É sempre uma descida vertiginosa. Não pode subir aquele que foge do Altíssimo. Quando Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, começou uma longa descida em sua vida. Primeiro desceu de sua cidade natal, nas montanhas da Galileia, para Jope, às margens do mar Mediterrâneo. De Jope ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar ele desceu para o ventre do grande peixe. Do ventre do grande peixe desceu para o abismo da terra. Vejam, versículo 6, verso A. Ele diz: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Irmãos, Jonas tentou escapar de Deus para longe através do mar. Escutem só. Mas Deus o conduziu através do mesmo mar para muito mais distante do que ele imaginava. Deus o fez fazer uma viagem para as partes mais profundas do mar. Ele desceu não apenas espiritualmente, mas também geograficamente. A verdade é a seguinte: quando o indivíduo dar as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Irmão, tente fugir de Deus, e não há como dizer onde você vai parar. Quando Jonas entrou num navio para ir a Tarsis, fugindo da presença de Deus, ele certamente não imaginava que em breve estaria afundando no mar Mediterrâneo. Seu declínio progressivo para a parte mais baixa, para a degradação, foi extraordinariamente rápido. Mas nem sempre é assim como aconteceu com Jonas. Nem sempre os desobedientes descem tão rápido como Jonas desceu. Para a maioria daqueles que fogem de Deus, a queda é mais lenta. Tenha muito cuidado. Jovens que aqui estão. O adultério que destrói casamento aos 40 começa com os olhos que vagueiam aos 20 anos de idade. Ninguém fica gordo da noite para o dia. É um quilinho hoje, outro quilinho amanhã, uma grama hoje, uma grama amanhã. Queridos, pouco importa se rapidamente ou lentamente. A verdade é, o caminho da desobediência sempre conduz aos abismos mais profundos. Jonas considera a sua descida ao mar como uma descida ao mundo dos mortos. Jonas se via no mundo dos mortos, trancado com segurança, por uma porta provida de ferrolhos e barras. Era impossível escapar dali. Jonas sentia-se no próprio inferno. E é isso que ele diz no verso 2. Ele diz assim: do ventre do inferno gritei.
Durante algum tempo, Jonas conheceu como é sentir-se morto. Para Jonas, o inferno não era as plantas marinhas que ficavam se enrolando nele, ou ser amassado para frente e para trás no ventre do peixe. Para Jonas, o inferno era o sentimento de que Deus havia retirado as mãos de sua vida. Deixe-me aplicar isso para as nossas vidas. Talvez esse seja hoje o seu sentimento. Você não sente a presença de Deus. Você vai à oração, mas você não sente a presença de Deus. Você vai à leitura, mas você não sente. Você está aqui neste retiro, mas você não sente a presença de Deus em tua vida. Como Jonas, talvez você esteja pensando que está tudo acabado, que não existe mais saída. Talvez você sinta-se preso a uma sepultura existencial, preso na prisão mais terrível, a prisão da culpa. E agora você diz: é tarde demais. Se é assim, é aqui que finalmente você está chegando à conclusão correta, de que somente o Senhor pode lhe ajudar. Como Jonas, você vai entender que o ventre do peixe não é uma prisão ou uma câmara da morte, mas um hospital temporário para a sua alma, e uma proteção de seu corpo das profundezas do oceano da vida. Essa foi a conclusão que Jonas chegou. Vou ler o versículo 6 de novo, a parte B. Preste atenção. Aliás, vou ler o versículo todo para facilitar o entendimento. Ele diz: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aí, olha, agora diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando Jonas não podia ir mais fundo, o Senhor intervém e o traz para cima. Isso é graça. Deus tirou Jonas da sepultura existencial. Ele estava enterrado vivo no ventre de um grande peixe, nas profundezas do mar Mediterrâneo. Suas chances de sobrevivência eram nulas. Ele nada podia fazer por si mesmo. Ele estava completamente derrotado pelas circunstâncias. Porém, quando tudo parecia perdido, a maravilhosa graça o alcançou. Meu irmão, não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não possa lhe alcançar. Quando você chegar ao fim da linha, ainda lá a mão de Deus se estende para lhe resgatar. Quando você chegar ao fim dos seus recursos, celeiros de Deus ainda continuam abertos para você. Quando Jonas chegou ao fim dos seus recursos, ele lembrou-se daquilo que podia lhe dar esperança. Jonas se lembrou de Deus. Ele se lembrou do templo e das promessas graciosas de Deus. Para mim, esse versículo 7 é um dos versículos mais lindos do livro de Jonas. Vejam o que ele diz no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E Jonas está no templo, meu irmão? Ele está lá no ventre do peixe.
atenção nisto. Jonas lembrou-se. Jonas conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento, conhecia as promessas de Deus. Jonas lembrou-se das promessas de Deus feitas na inauguração do templo de Jerusalém. Jonas conhecia as promessas que Deus havia feito na aliança e apropriou-se delas. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 8, versos 38 a 40. Primeira Reis 8, 38 a 40. Vejam do que Jonas se lembrou quando estava no ventre do peixe. Lembrou das promessas de Deus. De forma particular, ele se lembrou desta promessa. Promessa feita por Deus quando da inauguração do templo lá em Jerusalém. Diz assim no verso 38: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Olha, eu fico a imaginar Jonas naquela escuridão, tateando ali, tentando imaginar qual seria a direção do templo, para que ele estendesse as suas mãos em oração e se apropriasse dessa promessa. Eu acho isso maravilhoso, porque quando Daniel estava na Babilônia e estava sendo perseguido, e houve aquele decreto que ele não podia mais orar ao seu Deus, Daniel 6,10 diz assim, acompanhe, por favor, Daniel 6,10. Não desmarquem Reis, não desmarquem 1 Reis, que eu vou voltar. Daniel 6,10. Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada. Daniel soube que o decreto do rei estava selado, assinado. Mesmo assim, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, olha agora o detalhe, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Às vezes a gente lê essas palavras assim e pensa que está aqui por estar. Não, nenhuma palavra na Bíblia está por estar. Cada palavra tem sentido. Daniel se apropriava das promessas, assim como Jonas se apropriou agora desta promessa. E por isso 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Voltemos para 1 Reis, e agora você vai entender. 1 Reis 8. Eu vou ler de novo o verso 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Irmãos, vocês percebem? Jonas se lembrou das
misericórdias infinitas de Deus. Jonas se lembrou que Deus é rico em perdoar. Jonas se lembrou que Deus é rico em perdoar os que se voltam para Ele em sincero arrependimento. Jonas apropriou-se dessa promessa. Por isso que ele diz no verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e o que? E tu ouviste a voz. Irmãos, aqui temos uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. Deus ouve as orações dos seus filhos. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos à súplica dos aflitos. É por isso que o Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Os marinheiros invocaram seus deuses e não encontraram a resposta, porque os ídolos não podem ouvir as orações, nem livrar as pessoas da angústia. Porém, aqueles que clamam ao Deus vivo encontram resposta para as suas angústias. Pela oração, Jonas emergiu do abismo e encontrou abrigo nos braços do Deus eterno. Dessa forma, vemos que Deus, em sua disciplina restauradora, Ele procura nos encurralar, a fim de sermos participantes da sua santidade. E Ele faz com que no caminho da restauração, em primeiro lugar, o desobediente experimente solidão e angústia. Em segundo lugar, que o desobediente experimente, se for preciso, as profundezas do inferno. E o que é o inferno? Se não está afastado da presença benevolente de Deus. No inferno Deus estará presente, mas em ira. E Jonas sentia-se como se estivesse no inferno. Ele não sentia a presença bondosa, benevolente de Deus em sua vida. Por fim, irmãos, Deus faz com que no caminho da restauração o desobediente experimente o arrependimento. Este é mais um passo na restauração de Jonas. No seu arrependimento, Jonas compreendeu a loucura e a inutilidade da desobediência a Deus. Isso é maravilhoso, porque nós nunca devemos perder a esperança em relação a um servo de Deus, que de forma obstinada se põe como Jonas contra a vontade do Senhor. Nós temos, pelo contrário, ter a certeza que Deus vai buscá-lo, que Deus vai resgatá-lo, que Deus vai conduzi-lo ao arrependimento, nem que seja preciso que ele experimente o inferno. Aspas. Jonas tem a compreensão. Como é inútil desobedecer a Deus. Sua compreensão tem paralelo com um texto que todos nós conhecemos. A experiência da desobediência de Saul, lá em 1 Samuel 15, 23. Aonde o profeta Samuel diz para Saul: porque a rebelião, é o caso de quem aqui? De Jonas, não é? É como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, a teimosia, que também é o caso de Jonas, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Jonas tem esse entendimento agora, e com base nesse entendimento,
Vejam a confissão que ele faz no versículo 8. Ele diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas reconhece que se entregar à idolatria é coisa vã, é coisa inútil, mas é também uma ingratidão. Abandonar aquele que lhe é misericordioso, abandonar o Deus gracioso. Jonas agora entende que só se encontra o verdadeiro sentido da vida, só se encontra a verdadeira felicidade quando se volta para Deus em obediência. O enganoso coração diz que podemos ser felizes desobedecendo à vontade de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que andam no caminho do Senhor. É impossível, meu irmão, ser feliz em desobediência à vontade do Senhor. Há alguns que pensam assim, por exemplo: vou romper o meu casamento porque eu não me sinto feliz. Não tem uma razão aparente, não houve o adultério, mas porque simplesmente ele não se sente feliz e pensa que na próxima relação ele vai se sentir feliz. Isso é loucura. É inútil desobedecer a Deus. Por isso que Jonas, em seu arrependimento, volta-se da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado da vida em Deus e na vontade de Deus. Agora ele sabe, a semelhança do filho pródigo, que a terra distante de Deus é um lugar de sombras espessas, angústias profundas e solidão esmagadora. Por isso ele vai agora expressar a sua alegria, mesmo dentro do ventre do peixe, pela reconciliação com Deus. E ele faz isso de 3 formas. Ele expressa a sua alegria de 3 formas. Vejam o verso 9. Ele diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. E a conclusão dele: ao Senhor pertence a salvação. Olha, ele expressa a alegria da reconciliação com Deus, em primeiro lugar, através da voz do agradecimento. Gratidão e não murmuração, ações de graça e não lamento, é o que brota dos lábios desse profeta nesse instante. Ele descobre que a vida não tem sentido longe de Deus e quer agora andar com Deus e erguer sua voz num cântico de agradecimento. Jonas quer agradecer o perdão recebido por Deus, mas ele também expressa a sua alegria da reconciliação através do pagamento dos votos. O que voltei, pagarei. Diz Jonas: eu não quero mais quebrar a minha palavra. Oh, como nós somos parecidos com Jonas, como muitas vezes debaixo do chicote de Deus nos arrependemos e dizemos como Jonas: Senhor, eu não quero mais quebrar a tua palavra. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar e quebrar esse voto. Agora ele está pronto a fazer a vontade de Deus. E por fim, ele expressa a alegria da reconciliação através do reconhecimento da salvação divina. Jonas compreende que
que a salvação pertence ao Senhor. Queridos, nenhuma outra expressão poderia resumir melhor o reconhecimento de Jonas por tudo que Deus fez por ele. O Senhor o salvou. Ele disse: não foi eu não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada por mim, eu estava numa situação desesperadora, o Senhor me salvou. Glória, glória, tão somente ao Senhor. Salvação pertence ao Senhor. Concluo mostrando que o capítulo 2 termina com mais uma ação soberana de Deus. Leia o versículo 10. Depois dessa oração de Jonas, agora é a vez do Senhor falar. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Escutem, o peixe, sob a orientação divina, estava de plantão para tragar Jonas. Deus disse: olha, não se descuide, na hora que o homem for atirado, eu quero ver ele engolido. E agora, sob as ordens do Senhor, ele também está de prontidão para vomitá-lo. Jonas precisou ser lançado fora do navio para o mar se acalmar. Agora, o peixe também o lança em terra seca, porque os vendavais de sua alma foram serenados, acalmados. Percebam, do navio ele foi jogado ao mar para a morte. Do ventre do peixe ele foi lançado na terra para a vida. Ele sabe que a sua oração foi ouvida, e agora ele tem um compromisso com o Senhor: o que voltei, pagarei. Notem que há uma diferença muito grande entre o Jonas do capítulo 1 e o Jonas do final do capítulo 2. A disciplina restauradora de Deus obteve resultados na vida de Jonas. Ela provocou uma mudança na vida de Jonas. Se vai ser permanente ou não, só vamos saber amanhã. No entanto, eu faço uma pergunta: não será esse o momento de você quebrantar-se diante do Senhor? Esse é o momento que o Espírito está testificando em seu coração. Você está sendo confrontado com a palavra de Deus. Eu volto a perguntar: será que agora entende o porquê de tanto sofrimento e tanto sentimento de solidão em sua vida? Será que agora entende o porquê da angústia que lhe aperta o peito, sufocando-o? Será que agora entende que precisa desesperadamente de Deus, que precisa reconciliar-se com Deus? Reconheça que Deus o tem levado a um lugar de solidão e isolamento, e Ele tem feito isso porque quer que você enxergue o quanto está afastado dele. Mesmo andando na igreja, mesmo estando domingo a domingo na igreja, eu quero que você perceba, Ele o isolou, porque quer que você sinta o quanto precisa de sua presença, do seu amor, da sua misericórdia. Portanto, reconheça que somente Ele pode livrá-lo de uma consciência atormentada pelos erros do passado, livrá-lo da prisão existencial da culpa que tanto lhe atormenta.
Basta que você o busque de coração quebrantado. Eu lhe imploro, renove a sua aliança com Deus agora. Nele, a graça maravilhosa. Amém.